Após 2 investidas cinematográficas, o palhaço de Miles County finalmente conseguiu sua terceira história em longa-metragem. O primeiro e segundo filme, escritos, dirigidos e produzidos por Damien Leone, com um elenco desconhecido, pouquíssima experiência, mas com muita vontade de contar essa história e de fazer gore, alcançou um considerável sucesso de público. Então veio a nós Terrifier 3, que chegou aos cinemas em 2024 com alguma expectativa por parte dos fãs dessa série e desse personagem maligno. Para essa terceira parte, que ainda é uma produção independente da Dark Age Cinema, Leone quis fazer só o que ele sabe: jogar no seguro, mortes exageradas, sangue pra caramba, a fim de transformar o Art em um dos ícones dos serial killers. E quanto ao roteiro, que meteu espadinhas mágicas, mulheres pombo, criancinhas fantasma e agora tem que dar satisfação. Bom, isso daí eu já não posso garantir. Ele admitiu que se arrependeu de algumas decisões, como o mau aproveitamento de personagens, a Victoria Reyes, por exemplo, e também o grande enviesamento para o lado sobrenatural. Agora ele decidiu trazer de volta elementos do slasher tradicional para dar palco aos personagens malucos que ele inventou. Além disso, o palhaço assassino teria um novo pano de fundo para sua matança desenfreada, a época de Natal. Depois de arrancar a cabeça do Art, sua nêmesis vai morar com o tio rico. Entretanto, mal sabia Sienna que estava prestes a reviver o seu pior pesadelo. O palhaço macabro voltou a rondar por aí não sozinho, mas com um capetão do lado para ajudar a fazer a festa. Eu sou o Wes do Cinemania e chegamos até Terrifier 3, o tão falado filme da galerinha que sempre sai da sala de cinema vomitando. Vendem pipoca estragada e ainda botam a culpa no filme. Toda continuação de Terrifier vai ter alguém que sai da sala vomitando. Pode contar com isso. Como vocês sabem, já temos 2 reviews aqui no Cinemania sobre os respectivos filmes. Eu não acho lá grandes coisas, muito pelo contrário, o primeiro é ok e o segundo é um filme fraco que quer ser demais e que eu não entendi o final também. Muita gente disse que o terceiro vai explicar tudo, eu quero só ver. Então a minha expectativa pro 3 era extremamente baixa. E admito, talvez isso tenha ajudado um pouco. Haja desocupação para acompanhar mais 2 infernais horas de matança sem limites. Será que vai rolar um encerramento digno? Antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo. Beleza? Preparados? Santa Cláudia vai sofrer nas mãos desse desgraçado. E a gente também. Sim, eu falei sobre os elementos de slasher que o diretor quis trazer de volta, né? A cena de abertura é um desses. Vemos um casal dormindo e a filha deles aparece no quarto pra dizer que viu alguém andando no telhado. Claro que era o Papai Noel do capeta. A mãe dá uma de cética, obviamente, inventa uma história pra filha, mas a garotinha tinha razão. A mãe deixa leite e biscoitos pro velho do saco, sente um vento frio na virilha ao olhar pra porta, mas tranquila. De repente, a menininha nota que algum mendigo entrou na casa. Ela levanta e da escada vê uma sombra passando. Eu teria me mijado inteiro vendo isso, mas beleza. Por azar, o seu irmão não acorda e a menina fica sozinha vendo esse maluco no meio da sala. Ele tira um humilde machado do seu saco e sobe rumo ao quarto do irmão. O irmão foi de vala no seco. Isso aqui já quebra uma regra moral dos slashers: não matar crianças. Aqui elas não têm perdão e dificilmente se vê isso, mas tem filme que faz, então não é algo novo. O cara vai até o quarto do casal e apenas lança 50 golpes no marido da mulher que nem gemeu ao sentir a madeirada. Ela só sente o molhado do sangue e depois se dá conta do que rolou. Aqui está ele, o Fela. Aproveito para dizer que muita coisa eu vou precisar desfocar, porque esse filme tem sangue, tripa, desmembramento, que é uma cretinice. A mulher corre, vê o filho morto, desce a escada e vral! Ela morre a machadadas. Claro que não desmaia com facilidade, porque senão não teria graça. De cara eu posso dizer que os efeitos práticos melhoraram muito desde o primeiro. Os corpos destroçados estão incrivelmente realistas, pelo menos isso. O Art vai comer biscoitos com leite na maior alegria e depois lava o prato, porque ele é um palhaço, logo tem que fazer coisas incoerentes, até descobrir que a menininha estava escondida no armário. Virou camiseta. 5 anos antes. 5 anos antes de absolutamente nada
nada de importante, vemos um policial chegando no cenário do final do Terrifier 2, onde a Sienna e o cabeça de ET decapitaram o Art com a espadinha mágica. O coitado do policial tá se melando inteiro até que o corpo do Art sem cabeça agarra ele. Ó as ideias chegando. O Art pega o metrô, ele pega vários meios de transporte, provavelmente tem carteirinha de estudante e ainda com a cabeça do policial no lugar da sua. Ninguém acha bizarro porque tava rolando o Halloween nessa época. Esse guarda do sanatório de Miles, que é interpretado pelo Chris Jericho, o lutador da WWE, corre até o quarto da Vicky e encontra a desgraceira no chão. Fora a cara dela de paçoca esmagada, ela ainda estava chupando a tripa da enfermeira. Lembrando que ela pariu a cabeça do Art. Se você não entendeu como ela pariu a cabeça do Art, não se preocupe, nem o diretor do filme sabe. Tanto a Vicky quanto o corpo do Art matam o Chris Jericho com requintes de crueldade. Todas as mortes são extremas, não preciso ficar me repetindo, né? Deixam eles pegarem um metrô na tranquilidade e a gente tem que aceitar. Fora o fato do Art ter religado a sua cabeça do nada. A Vicky, que apareceu pouco no primeiro, agora virou isso daí, uma ajudante do assassino, pelo menos a princípio. E eles matam todo mundo que passa a 4 metros de distância. O Art e a sua sidekick chegam naquele quartel general dele e os dois vão entrar no divã. Ele senta numa cadeira de balanço, enquanto a queridaça fala com ela mesma no espelho. A gente vai descobrir que não é mais a Vicky, tanto que ela ganha uma voz modulada de monstro. Ela se risca dentro de uma banheira, morre e é só. Voltando pro tempo presente, conhecemos o Greg Sean, o tio rico e distante da Sienna, a grande mulher pombo. Ele foi buscá-la simplesmente no hospício. Preciso dizer que em 2 anos, os atores envelheceram da água pro vinagre, mas o glow up da Sienna ficou muito bom. Meteu botox na boca, tudo mais, ficou bem simpática. Na casa do tio Greg, conhecemos a sua filha Gabi, baba-ovo da Sienna, e a sua tia Jess. É meio forçado eles se emocionarem tanto com esse reencontro, porque né? De onde é que esse povo saiu? Não foram citados no filme anterior, mas aqui eles já têm uma intimidade absurda. Elas quase choram na presença uma da outra. Meu Deus do céu. Nunca mais me deixe por tanto tempo outra vez. Ah, inventa outra. O pai da Sienna aparece aqui num flashback dela. Aparentemente ele é um ilustrador e sua filha, a Sienna bebê, reclama que o pai só desenha homens musculosos e donzelas em perigo, mas nenhuma heroína. Só por isso ele vai perder tempo pra criar uma heroína só pra ela. Já tô vendo tudo. A doente vai ler o diário da Sienna, cuja história do segundo está contada, incluindo os sonhos dela no Art Café, lembra? A Sienna fica otaku porque não quer que ninguém leia. Incrível como essa pirralha vai ter o preparo pra fazer tudo que não presta. Dessa vez o Leone conseguiu escalar uns atores mais experientes, pra não dizer velhos, pra fazerem participações especiais, como por exemplo o John Abrahams, que fez Todo Mundo em Pânico e A Casa de Cera. Tá velho, hein? Você tá de sacanagem. O parceiro dele, os dois são tipo uns garis, diz que nos anos 90, um psicopata matou várias dúzias de crianças nesse prédio e enterraram no porão dessa casa. Mas será que ele se refere ao Art? Talvez sim, talvez não, mas o mais certo é, quem sabe? Os dois garis exploram a mansão do Art até encontrar o próprio na cadeira de balanço e a Vicky morta na banheira. Morta entre aspas, porque de repente os dois acordam e matam os caras. A minha pergunta é, por que eles ficaram em animação suspensa durante 5 anos? 5 anos não são 5 dias. O Art queria se recuperar, mas ele reviveu muito rápido no primeiro filme. A Vicky precisava desse tempo todo? Dentro da narrativa, não tem motivo nenhum pra isso. Tem um motivo externo, e eu já explico. Enquanto isso, o Art destrói o Gary de todas as formas possíveis, enquanto a Vicky fica olhando e se auto-esfregando com um caco de vidro. Beleza, aflição alcançada com sucesso. Em casa, a Sienna está trocando ideia de boa com a nova família de margarina dela, até que de súbito surge a Brooke na mesa. Vocês não estão vendo ela porque está bizonha, mas é aquela que morreu no segundo filme. Tá feio o negócio, hein? Era uma alucinação da Sienna, que tem acontecido com recorrência. Por isso mesmo ela passava seus dias no hospital, tratando a loucura. Muito decorrente do seu trauma, claro. Olha, nenhum medicamento vai me impedir de aparecer aqui na sua frente. Faça o arroz! A Brooke, esfolada, começa a passar as coisas na cara da Sienna, que a culpa das mortes foi dela e tudo mais, até que a garota não aguenta a pressão e vaza. A família já tá se arrependendo e apresento a vocês o motivo pro salto temporal de 5 anos. O ator do Jonathan, Elliot Fulano, deu uma crescida igual um pedaço de bambu, porém a atuação de quem tá sentindo cheiro de peido continua a mesma. O Damien Leone tinha que colocar ele na trama e justificar a diferença de aparência de um filme pro outro. Por
Por isso, os 5 anos de salto temporal. O Jonathan tem um colega de quarto na universidade chamado Cole, que por sua vez pega uma garota que é neurótica pelo palhaço de Miles County e, por consequência, pela história do Jonathan e a sua irmã. Mia. Oi. Ela mia bastante, né? A garota fica tietando o Jonathan pra ele fazer uma participação no seu podcast sobre crimes reais, lembrando que era ele que metia um nazismo do nada, então a participação dele nesse podcast seria ótimo, mas não passa muito disso. A Sienna liga pro irmão pra encher o saco e ele fica todo sombrio. Falando de edição, dava pra cortar várias cenas desnecessárias pra encurtar esse filme, como essa dela maquiando a menininha. Ficou incrível. Méritos da sua beleza. Ficou uma merda. Outra cena sem razão é a do Art e da Vicky fazendo coisas aleatórias, como um extintor de nitrogênio líquido que ele testa num rato. Uma cena de 5 minutos pra explicar a origem e a funcionalidade de uma das armas dele. Quer mais? Uma cena inteira de 15 minutos pra explicar como ele conseguiu aquela roupa de Papai Noel. Foi com esse velho pançudo de pinga chamado Charlie, que é interpretado pelo Daniel Roebuck, um dos detetives do Premonição 1, lembra dele? Tá carcomido demais. Como eu disse, o filme tem uns atores veteranos, como Clint Howard, o Jason Patric, como o pai da Sienna. Enfim, o Art surge nesse bar e começa a atirar o Papai Noel. Eu acho esquisito ele todo feliz, genuinamente ou não, com a imagem do Santa, ao ponto de ficar um tempão enrolando, até ele decidir fazer alguma coisa. Eles ficam tão íntimos que o velho propõe que esse bizarro leve a roupa de trabalho dele e devolva depois. Isso sem eles trocarem uma palavra, apesar de que o velho tava bêbado, né? O Art dá um mijão na perna dele. Calma, Smoke, pega o saco dele. Calma, não se empolga. Acaba que ele saca uma arma e dá um tiro no mano do bar e outro no tiozinho. O tio acaba amarrado numa cadeira e vai passar pelo fim da vida nas mãos do Art. É um show-off de formas de tortura, basicamente isso. Não tem muito propósito na trama, assim como vários slashers por aí. A diferença é que as mortes se estendem muito. Ele mata o senhor usando nitrogênio líquido e quebrando as partes dele até chegar na cabeça. E aí vai sair por aí usando a barba do coitado. Você não sabe quanto é caro o nitrogênio líquido pra você gastar desse jeito. A Sienna lê uma carta do Jonathan afirmando que eles precisam matar aquela garotinha. Aquela que cagava café e ninguém via, só ele. Segundo o cabeção, ela era um demônio. De onde ele tirou essa conclusão? Sei lá. No shopping, comprando uma roupa que combine com a cabeça do seu irmão, ela vê um Papai Noel esquisito passando por lá. Não se sabe se é uma alucinação, mas provavelmente era o Art mesmo. Desesperada, a Sienna e o Fiat Uno se encontram na universidade dele pra bater um papo. Por que você queria me ver? Senti saudades. Mentira! Mas logo são interrompidos pelo inútil do Cole e a sem futuro da Mia, com o seu podcast no qual ela é humilhada porque não tem argumentos, mas tudo bem. A Sienna fica pistolation porque a garota é inconveniente e desabafa na cara dela umas verdades. Dá pra agir que nenhum ser humano. Socorro, sua troca de segundo! De você? Sou eu que eles querem, não foi o que você disse, garoto gênio. Garoto gênio, força mais que tá pouco. Mas daí vem uma parada que eu não comprei muito. A Sienna diz que o Jonathan dispõe de algumas teorias sobre o assassino. Uma delas é a de que o demônio quer entrar no nosso mundo e ela precisa fazer isso com a ajuda de alguém extremamente maldoso, como o Art. Tudo isso é o que realmente tá acontecendo no filme. Mas como é que esse moleque sabe de tudo? Ele tirou tudo isso da sua grande cabeça e convenientemente está tudo certo. Todas as suas teorias sobre demonologia, você tava certo. Claro que estava certo, pelos poderes do roteiro. Eles deduzem que a Victoria agora era a hospedeira e que existia uma coisa que poderia derrotá-los. Espera pra ver. Próximo sketch, o grande mal vai estragar o Natal de umas crianças no shopping agora. De mais crianças. Ele passa por toda a segurança e vai entregar presentes pra várias delas. Um menino vai abrir um dos pacotes e explode. Os pais dessas crianças devem estar muito felizes, porque não é possível. Ninguém foi tirar essas crianças de perto desse maluco.
Gente, a atuação desse moleque não dá. Ele tendo um ataque de ansiedade e quebrando as coisas com toda a vontade do mundo é muito engraçado. A Sienna chega em casa com um presente e põe atrás da árvore. A inconveniente pergunta o que é, mas essa é a grande surpresa do filme. Finjamos. Gabi fala demais e a Sirena acaba descobrindo que ela leu seu diário, o que não faz diferença também porque não tem consequência nenhuma no filme. Só serve pra mais uma vez ter uma cena fofinha entre as duas. Já é a quarta ou a quinta cena dessas e contando. A Mia usa toda a sua capacidade de argumentação pra convencer o seu namorado a convencer o Jonathan a participar do seu podcast. E o Art, que já chegou nessa universidade, ficou só olhando tudo. Muito bom como ele chega num lugar em que convenientemente estão falando dele. A universidade tem 2 cômodos. Só preciso de 20 minutos. E ele precisa de muito menos. Do nada, o Tom Savini aparece na televisão falando que viu o Art explodindo kids no shopping. Engraçado que ele tá testemunhando um atentado terrorista no shopping, dentro do shopping, com pessoas passeando tranquilamente atrás. Da hora, hein? Sienna tem um AVC, o que força o tio a ligar pro Jonathan. Você pegou? Sim, eu peguei. Pegou quem? 1 hora e os capeta de filme não acontece nada, além de mortes aleatórias e esse povo, no qual eu não me importo, conversando pra uma desgraça. Gente pelada, finalmente algo interessante. E por incrível que pareça, essas são as melhores mortes do filme. Mia e Cole estão se pegando no banheiro da universidade, como se fosse a casa deles, e o Art vai de motosserra, mais uma regra do slasher aplicada. Fez sexo, morreu. A cena é da hora porque os efeitos práticos são realmente absurdos. O resultado da motosserra nos corpos é bizarro, bem feito pra caramba. Ele parte o mano no meio, começando pelos testículos, e isso aparece em tela. O esforço pra fazer um splatter de respeito tem que ser reconhecido e eu presto o devido reconhecimento. Parabéns. Continuando agora a história, essa marca de carro começa a sonhar de novo e completa o flashback do seu pai, quando ele mostra a personagem que fez pra ela. Você desenhou. Uau! A personagem mais genérica possível. Um anjo guerreiro. O seu pai começa a tremedeira e então a Sienna sonha com aquela espada. Aquela que misteriosamente brilhava, trouxe ela de volta à vida. Ela tem o sonho de uma imagem como se fosse Maria Madalena, obrigando um demônio, segurando-o com uma corrente, a esculpir a estátua, como se ela fosse a escolhida para parar os demônios na Terra. Fumaram um negócio diferente. Não se sabe da onde essa ideia saiu. Na verdade eu sei, mas eu tô evitando o processo. E não se sabe muito menos o que o pai dela tem a ver com isso. Um tio genérico tal qual as ilustrações dele. A Sienna acorda 2 horas da madruga e escuta seus tios discutindo. Entra na conversa o assunto delicado, mas necessário, de sufocar a Sienna enquanto ela dorme. A gente devia subir lá e sufocar ela enquanto ela dorme. Porém, era a Vicky Vaporub que estava falando, e o Art estava pregando, pra não dizer crucificando, o corpo do Cole na parede. Os dois entram na porrada e a Sienna acaba apagando com a martelada. O Art poderia matá-la logo, mas nesse momento, a Vicky, capetão, toma o protagonismo dele. O Art vira uma ajudante de luxo dela, digamos assim, porque tudo que eles estão fazendo nesse exato momento é tentar passar o demônio que está possuindo o corpo decrépito da Vicky para o corpo da Sienna. O filme resolve fazer um monte de alegorias religiosas para dizer que é profundo, como por exemplo essa coroa de espinhos. Claro, a Vicky é um demoniedo, então também tem uma dose de ironia. Eles levam uma cabeça decapitada e comida por ratos pra dizer que é a cabeça da Gabi. Isso pra torturar a mãe dela. Faça eles sofrerem. Como é que você sabe que ela vai escapar? Os dois matam a tia Jess da maneira mais perturbada possível. Enfiam um cano na garganta dela a marteladas e colocam os camundongos aventureiros para explorá-la por dentro. Quem teve a ideia dessa cena é completamente maluco. Olha, mas que profundidade de roteiro. A Vicky diz que aquele crânio não era da Gabi e que na verdade ela estava zanzando pela casa. Onde é que você tava, sua mula? E ainda conseguiu ser pega, parabéns. Mas sabe de quem era o crânio? Eles colocam um óculos nele e você já reconhece que era o Jonathan. Arrancaram a cabeça de pirulito dele. Engraçado que para reconhecer o Jonathan foi simples. A principal característica dele era usar um óculos. E sim, o Jonathan morreu em off e nunca
mais. O tio Greg também foi de ralo em off. As principais mortes do filme a gente não vê em tela. A morte de um personagem principal do segundo filme foi em off, mas a dos aleatórios levam 15 minutos pra acontecer. É aqui que se revela a total inexperiência do Damien Leone, apesar de já ter 3 longas nas costas. Tem que comer muito feijão com arroz ainda, sinto muito te dizer, pelo menos essa é a minha opinião, né? O demônio tenta passar pro corpo da moça de um jeito bem visual e sobrenatural, mas por algum motivo nada acontece. Aparentemente porque a Sienna é forte e a Vicky assume que ela foi escolhida por eles, as entidades divinas. Agora eu sei porque eles te escolheram. Sendo que antes ela acabou de afirmar que não existia Deus, então... Não há esperança, não há Deus. É uma coisa muito louca. A Gabi vai morrer, mas antes ela cita o presente de Natal, que preparou pra Sienna e não teve chance de abrir. E a Vicky decide mostrar o presente pra Sienna, conveniente ao extremo. Foi você quem embrulhou. Ficou uma merda. Quer abrir você mesma? Ah, filme, tá de zoeiragem comigo. Que soluçãozinha preguiçosa. Pelo menos antes o Art quebra um pouco ela, né, pra não ficar tão óbvia a virada da cena, mas não tem jeito. A Sienna, numa frase de efeito mega pastelão, Não podia ser melhor. saca a espada flamejante dos anjos angelicais da Angélica e já era todo o plano da Vicky. Não posso deixar de dizer que a ideia dessa espada é muito parecida com a da espada do Jason Vai para o Inferno, que por sua vez já era um conceito chupado de Evil Dead, né? É só uma espada paia, ela nem brilha, nem chamam ZT, nem nada do tipo. Como é esse um elemento importante para a conclusão da trama, era ideal que tivesse uma construção melhor, que mostrasse a Sienna e o Jonathan buscando essa espada no local onde ela foi deixada, mas não, a Sienna foi lá, desenterrou a espada no off, voltou com a espada embrulhada, deixou um item mágico atrás da árvore de Natal e esqueceu até o momento de usar. Conclusão, é o puro suco do Deus Ex Machina. A Vicky morre decapitada de uma maneira extremamente fácil, mas o Art ainda tá vivaço. É o senhor Leo Scott Kennedy. Mano, essa faca de passar manteiga no pão é tão forçada quanto a simpatia da Sienna. Lá se vai meia hora de porradaria, até que bem feita, bem coreografada na medida do possível, com muita nojeira envolvida que eu não posso nem mostrar, e no final a Sienna vence, obviamente. Abre-se um portão no chão da sala por conta da morte da Vicky e a Gabi vai de arrasta pra baixo. A Sienna até tenta puxá-la com a espada por falta de um objeto melhor, mas não rolou. Deu nisso, o Art sumiu, a Gabi foi comer o pão amassado e a Sienna resolve que vai descer até a padaria do inferno pra buscá-la. Toma mais alegorias com as mãos furadas da garota se curando sozinhas. O que será que o filme quis dizer? Finalmente, o Art aparece no ponto de ônibus e mostra dentro do transporte uma passageira lendo um livro chamado O Nono Ciclo, referência ao nome de um dos curtas anteriores. Daí o Art entra, todo traumatizado, e vai continuar fazendo o que sabe fazer de melhor, porque afinal, precisamos de uma continuação. Então é isso, maníacos. Terrifier 3 pra mim é o melhor da trilogia, porque foi o que eu menos sofri assistindo, apesar de ter 10 horas de duração, mas em questão de qualidade de roteiro é a mesma coisa, uma coleção de ideias de mortes criativas e muito bem executadas, com efeitos práticos impressionantes, mas tão vazio, tão raso, tão superficial quanto eu esperava que fosse. Os personagens são igual sopa no pires, a história de fundo não quer dizer nada, é muito jogada, parece até que eles fizeram uns baita 2 filmes anteriores, com os personagens super bem desenvolvidos, a história caminhando pra fechar todas as pontas, mas não! A história é bem fraquinha. O Art continua sendo um vilão bacana, que não precisa ter uma motivação, afinal ele toma aquele conceito do Michael Myers, de ser o mal encarnado, porém os outros personagens, que aí sim precisavam de motivações mais sólidas, ficou faltando, e faria
faria muita diferença mesmo. Essa história do demônio que quer passar pro corpo da Sienna é muito jogado também. Enfim, não é uma das minhas franquias favoritas, vocês sabem disso, mas o terceiro foi o que mais me divertiu. Mesmo assim, tá longe, mas muito longe de ser maravilhoso. Vamos esperar o Terrifier 4 pra saber se a Sienna vai descer até o Hades em busca daquela insuportável. Enquanto isso, não esqueça de deixar o seu like pra ajudar no engajamento deste vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí, pega o saco dele, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você carrega tudo no seu saco. E nem vem me dizer que não é. Me siga lá no Instagram, @uecinemania, uma vez por ano eu apareço lá. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, vire membro do canal, assim como essa galera que tá aparecendo aí na tela, porque assim você assiste todos os reviews muito antes e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Lembrando que os vídeos também estão disponíveis em formato de áudio no Spotify para você ouvir como podcast. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's less dangerous.